amigos, amigas, uma boa tarde. Uma boa tarde bem frevante da terra do frevo, da terra do forró, aqui no chimarrão gaúcho. Agradeço de antemão o convite da UME e Carazinho, dizendo que é um prazer estar mais uma vez no Entrade, podendo trazer algumas reflexões em torno de temáticas espíritas, com algumas interfaces na neurociência, na psicologia e na psiquiatria. Essa temática, como foi dito anteriormente, não é uma temática apenas para nós, enquanto trabalhadores espíritas, atuantes em uma casa espírita, atuantes no movimento espírita. É também uma temática que nos serve enquanto pessoas, enquanto seres espirituais que estamos vinculados a mais uma encarnação. No sentido que gratidão e otimismo são duas emoções que podem ser colocadas como emoções preventivas dentro de uma perspectiva espiritual e dentro de uma perspectiva de saúde. Nós então iremos trazer hoje algumas falas, mais ou menos no espírito de Paulo Freire, quando o educador conta uma seguinte história muito curiosa. Ele conta que existia um rio e, fazendo a travessia das margens do rio, existia um barqueiro. E esse barqueiro era muito famoso por ser um grande prosador, né? Gostava de conversar, gostava de trocar ideias enquanto carregava as pessoas de uma margem a outra. No entanto, um dia foi ter essa travessia uma professora e um advogado. E lá pelas tantas, o advogado perguntou para o barqueiro: "E o senhor conhece as leis?" E o barqueiro, então, era quase analfabeto, respondeu: não conheço. E então o advogado redarguiu: "Que pena, o senhor perdeu a metade da sua vida." E o barqueiro ficou triste, mas a professora ficou enciumada. E a professora também quis trazer o seu conhecimento e perguntou para o barqueiro: "E o senhor sabe ler? Conhece as letras?" E como havia falado, o barqueiro era quase analfabeto. Ele disse: não sei ler, não sei escrever." E aí a professora respondeu, meio que respondendo ao advogado: "Que pena, o senhor perdeu a metade da sua vida." Lá pelas tantas veio como se fosse uma pororoca da Amazônia, e o barco começou a balançar muito, e o barqueiro, pela experiência, percebeu que o barco ia virar. Então ele olhou para o advogado, olhou para a professora e de forma bem tranquila perguntou: "E vocês sabem nadar?" E a professora e o barqueiro disseram: não sabemos." E ele então respondeu: "Que pena, vocês perderam a vida inteira." A fala de Paulo Freire é muito no sentido de dizer que os conhecimentos não são maiores ou menores do que os outros, são diferentes. E eles podem, às vezes, se complementar, e às vezes saber das leis é muito útil em determinado momento, mas às vezes o simples fato de saber nadar garante a sobrevivência. Nessa perspectiva é que o Espiritismo se apresenta como sendo uma doutrina diferenciada, porque no bojo do seu corpo, Allan Kardec não pretende trazer a doutrina espírita como sendo a última parcela de verdade, como sendo o conhecimento maior da humanidade. Se fosse assim, ele teria colocado em um Evangelho segundo o Espiritismo que fora do Espiritismo não haveria salvação. No entanto, ele também não colocou fora da verdade não há salvação, porque ele também sabia que a verdade é muito difícil de nós podermos encontrar neste atual estágio evolutivo. E se ele colocasse fora da verdade não há salvação, seria algo semelhante a fora do Espiritismo, seria algo presunçoso e não verdadeiro. É por esse sentido de interfaces e de uma humildade que sabe dialogar que o grande codificador propõe que a caridade seria o ponto de encontro das pessoas, independente das crenças, da falta de uma crença religiosa, independente, portanto, de visões de verdade. Quando conseguimos atuar no amor, nós estamos entrelaçados. E é justamente nessa perspectiva que iremos trazer algumas reflexões com essas interfaces. Lembrando primeiro, vamos utilizar alguns slides para isso, de uma cidade, na verdade, um país muito pequeno chamado Butão.
até estudar o tema felicidade, do ponto de vista acadêmico, eu nunca tinha ouvido falar desse país, Butão. Mas é um país muito pequeno, que fica na Ásia Central. E um país que tem o budismo como a grande influência. E um país que espantou o mundo, porque mais ou menos na década de 70, quando o rei foi assumir o seu reinado, ele estava preocupado em saber como as pessoas estavam, como é que o seu reino estava, não do ponto de vista de um PIB, não do ponto de vista de parâmetros monetários, mas ele queria saber como é que estaria a felicidade do povo que ele ia governar. Mas ele se deu conta que não existia um parâmetro específico para medir a felicidade. Ele estava preocupado também com a globalização. Ele preocupava-se se a globalização iria trazer uma mudança cultural tão grande que pudesse, de algum modo, digamos assim, mudar o bem-estar da população. Então, ele chamou um grupo de estudiosos e eles então propuseram, em 1972, o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. E é verdade isso. 1972, não é tão recente assim. E esse FIB causou tanto, é composto por outros 7 parâmetros. Alguns parâmetros estão aí: bem-estar psicológico, resiliência ecológica, diversidade cultural e alguns outros. E esse FIB causou tanto impacto porque outros países começaram também a se preocupar, notadamente países de primeiro mundo, alguns países da Europa, tentando ver a viabilidade de colocar essa proposta no bojo das ações governamentais. É muito interessante porque quando pensamos no governo dos países, do Brasil e de outros países, dificilmente vemos de fato os governantes preocupados com o bem-estar da população. Geralmente eles se preocupam com o bem-estar econômico, monetário, pessoal, né? E a política como um trampolim para um benefício em torno do poder econômico de si mesmo. Dessa maneira, hoje, essa temática da felicidade começou a ser mais uma vez estudada e foi o reino de Butão, foi o rei de Butão que colocou essa temática no bojo dos estudos científicos, psicológicos, da economia. E 2 grandes áreas se notabilizaram. Primeiro, a própria economia, e quando você escuta hoje falar vários economistas dando entrevistas, colocando, por exemplo, que é importante você ver um ambiente de trabalho, você colocando parâmetros de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, muito também influenciado por essas descobertas a partir de que Butão propõe o FIB. Mas dentro da psicologia, surge nos Estados Unidos, na década de 90, por volta de 96, quando esse pesquisador, esse psicólogo Martin Seligman, americano, e esse outro psicólogo europeu, eles então se juntam e propõem um novo movimento dentro da psicologia. O Martin Seligman assumiu, em 96 mais ou menos, a presidência da Associação Americana de Psicologia. E ele, quando entrou, ele ficou preocupado em fazer uma abordagem preventiva. Mas ele percebeu que a prevenção em termos de psiquiatria, em termos de psicologia e em termos de saúde mental como um todo, era uma área muito pouco estudada e muito poucas propostas preventivas ainda existiam. Então ele tinha uns estudos sobre o otimismo aprendido, ele propunha, antes mesmo da psicologia positiva, ele propunha que o otimismo, tanto quanto o pessimismo, podem ser aprendidos, podem ser treinados. E dessa maneira, quando ele assume a presidência da associação, ele então faz esse movimento. Não é que ele inventa um movimento. O termo, por exemplo, psicologia positiva, já havia sido pensado por Maslow antes dele, mas ficou esquecido um pouco na história, e então Martin Seligman e o movimento americano da psicologia positiva vem justamente colocar dentro das ciências da saúde mental, dentro da psicologia, a proposta de que podemos e devemos estudar o ser humano não apenas no que ele tem, digamos, de dor, de sofrimento, de angústia, de adoecimento psíquico, mas também podemos estudar na saúde, mas além disso, no bem-estar.
Porque talvez, e é isso que a gente tem visto cada vez mais, o bem-estar não é necessariamente sinônimo de saúde. Então, estudar o bem-estar, que pode ser encontrado até em pessoas que estão passando por alguma afecção, contraditoriamente, mas é possível, seria interessante para podermos entender mecanismos cerebrais, mecanismos psicológicos, mecanismos de resiliência. E nessa temática da felicidade, nessa temática do bem-estar, é que se colocam várias outras perspectivas, notadamente a gratidão e o otimismo. Mas para que a gente possa avançar em torno da felicidade e do bem-estar, é preciso fazermos uma pergunta semelhante ao que Allan Kardec faz em O Livro dos Médiuns, porque ele vai falar sobre mediunidade. E não dava para falar de mediunidade se você não admitisse a existência do espírito e depois ele admitisse a possibilidade do intercâmbio. Então, como premissa, é preciso admitir a existência do espírito para poder falar, e da imortalidade da alma, para poder falar então de mediunidade. É por isso que no Livro dos Médiuns ele coloca como um dos capítulos iniciais a proposta de pergunta: há espíritos? É mais ou menos o que temos que fazer. Existe felicidade? Existe bem-estar? Não seriam apenas uma ausência de angústia? Aqui estamos num ambiente espírita, num encontro de estudiosos e de pessoas espíritas, Obviamente essa pergunta talvez seja muito óbvia. É claro que existe felicidade, é claro que existe bem-estar. No entanto, essa não é uma visão, digamos, majoritária, essa não é uma visão absoluta na vida. Existem várias tradições filosóficas, sobretudo, que propõem que a vida seria, sobretudo, angústia. Uma delas, por exemplo, é o existencialismo. E o existencialismo, e aí, sobretudo, colocamos os três principais pensadores que foram ou precursores ou existencialistas de fato, eles dizem justamente isso, que a vida é angústia. O que vai influenciar, digamos assim, uma teoria ou outra é a origem da angústia. Por exemplo, Heidegger, ele vai dizer que a angústia vital, ou a angústia primordial, ou a angústia existencial é vinculada à nossa sapiência de que vamos morrer. Porque, diferentemente de outros animais, todos morremos, todos, numa fala espírita, vamos desencarnar, mas os seres vivos, por exemplo, animais que não são racionais, eles não conseguem entender, eles não conseguem perceber que estão morrendo. Dessa forma, a nossa percepção, a nossa sapiência da morte é que gera esse medo da finitude, essa angústia da morte. E a partir dessa angústia existencial, nós não temos muito o que fazer, segundo Heidegger, a não ser aceitar a angústia vital, a angústia primordial da vida. Ora, dentro do Espiritismo, é muito comum a gente imaginar que a gente não tem medo da morte, que os religiosos não têm medo da morte como um todo. Mas isso é mais ou menos verdade. Heidegger até que tem um fundo de razão. Porque às vezes esse medo da morte, ele vem, digamos assim, transfigurado, A pessoa se torna espírita, começa a conhecer uma série de conhecimentos sobre a imortalidade da alma, a possibilidade de reencarnação. No entanto, ela começa a se pensar assim, bem, mas eu quero morrer dormindo. Eu não tenho medo da morte, mas eu quero morrer dormindo. Então, se Chico Xavier ficou um pouco desesperado na hora lá da turbulência do avião, nós também temos o direito de ficar com medo do morrer. Ou seja, a gente às vezes não tem medo da morte, o fenômeno, porque intelectualmente estamos familiarizados dentro do Espiritismo, temos toda uma cultura de livros e de estudo em torno do tema. No entanto, temos medo do passamento, como é que vai ser o morrer. E por isso que o sonho de morrer dormindo é muito tentador, porque pelo menos esse momento você já dorme e acorda do outro lado. Então, não teria esse momento de angústia. Mas alguns podem dizer assim, mas eu não tenho medo do morrer não, porque eu confio em Deus, eu confio na fé, eu tenho fé de que só acontece tudo o que tem para acontecer, etc. Mas, às vezes, a pessoa leu Voltei, do irmão Jacó. E era um trabalhador espírita, dirigente espírita. E quando ele volta,
para psicografar o livro, ele dá um panorama assim: olha, eu não me encontrei tão bem no mundo espiritual. Então a gente às vezes não tem medo da morte, entre aspas, não diz que não tem medo do morrer, mas tem medo assim: eu não sei se eu vou para um umbral, né? Não sei se eu vou para uma esfera melhor. Ou seja, tem medo da destinação pós-morte. Não deixa de ser um medo da morte. Como seja, então, Heidegger tem um fundo de razão. Esse medo do morrer ou da morte nos acompanha. E as religiões, especialmente o Espiritismo, porque aqui estamos falando sobre o Espiritismo, elas nos ajudam a diminuir. Mas enquanto estamos encarnados, enquanto estamos nessa perspectiva evolutiva, isso gera, sim, um maior ou menor grau de angústia. Já Kierkegaard vai dizer que a nossa angústia, ela vem pela possibilidade de termos uma escolha, né? A possibilidade de escolher, ela gera também uma angústia, porque às vezes o ser preferiria ser guiado. E de certo modo ele tem um pouco de razão. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente diz que tem um livre-arbítrio, diz que é totalmente livre, mas muitas vezes deseja que outras pessoas digam e ditem as regras de como nós devemos agir. Se somos católicos, às vezes é o padre; se somos protestantes, evangélicos, às vezes é o pastor; se somos espíritas, é algum amigo espírita da casa; se ele for médium, melhor ainda, porque ele tem a influência, né? Ele tem um porquê espiritual para dizer. Então a gente vai também tendo às vezes esse medo de escolher, né? E aí vai transferindo um pouco esse medo, compartilhando a escolha. Porque é como se fosse assim: bem, se eu errei, a culpa é também de fulano, que me aconselhou errado. Então, de certo modo, o Kierkegaard também tem um fundo de razão. Essa liberdade, ela possibilita também uma angústia pela dificuldade que nós temos em escolher. Mas um outro Schopenhauer vai dizer que o que gera a angústia existencial e a angústia primordial é o nosso desejo. Esse desejo não atendido e a percepção que o desejo não foi atendido é que gera a frustração existencial e é que geraria a angústia. Isso também tem um fundo de verdade. E é curioso, e aí falavam de um livro, fazendo uma propaganda para vocês aí do centro, eu vi que tem esse livro aí nosso na livraria. Tem alguns, né? Então, propaganda feita, já que pediram. Esse é um livro que foi editado pela FERG nosso, em que a gente faz uma comparação entre algumas doutrinas com o Espiritismo. E essas principais doutrinas assim do mundo, elas de certo modo, elas também não negam o fato percebido pelos existencialistas. O fato percebido é o quê? A vida é angústia. Por exemplo, no budismo, quando o príncipe Siddhartha Gautama sai do seu reino, né, e vai encontrar o mundo, ele percebe logo a presença da dor, percebe logo a presença da doença, da miséria, e ele logo então assevera: a vida é repleta de sofrimento. Então a primeira grande verdade do budismo é que a vida é repleta de sofrimento. Quando saímos do budismo e entramos no hinduísmo, e abrimos, por exemplo, o Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita, a Sublime Canção, percebemos também uma narrativa que se trava em meio a um conflito, né? O Bhagavad Gita é basicamente uma conversa do príncipe Arjuna com Krishna. E o príncipe Arjuna estava preocupado porque ele precisava entrar numa batalha contra o reino que era primo dele, digamos assim. Ele era um príncipe Pandava e tinha que entrar em guerra com os Kauravas, que eram da família. E ele não queria travar essa guerra, então ele pergunta a Krishna se ele era preciso mesmo travar essa guerra ou não. E Krishna diz que sim, que era preciso guerrear essa batalha. Então, o Bhagavad Gita, a Sublime Canção, que fala de uma plenitude, ela também é transcrita, ela é reproduzida em meio a um conflito, traduzindo uma certa angústia. E a própria base cristã, na qual o Espiritismo se sustenta, também constata a angústia existencial. Por exemplo, na fala de Jesus: no mundo passareis por aflições. Algumas traduções: no mundo só passareis por aflições. Ou seja, essas grandes visões do budismo, do hinduísmo e do cristianismo, elas não negam
o sofrimento como fazendo parte da nossa vida. Elas não negam a angústia existencial. Mas todos nós que estamos familiarizados com o Espiritismo temos uma noção que ele é bem diferente, o desfecho do Espiritismo do existencialismo convencional. Porque enquanto o existencialismo coloca que a vida é angústia e é isso mesmo, você não tem o que fazer para poder, digamos assim, libertar-se um pouco desse sofrimento, essas propostas de mundo, essas propostas do mundo, elas são propostas diferenciadas porque elas são otimistas. Por exemplo, a primeira grande verdade do budismo é a vida é repleta de sofrimento. No entanto, as outras 3 verdades é dizendo assim, é possível se libertar do sofrimento. E dizendo qual é o caminho, inclusive se complementa as 4 nobres verdades com o caminho óctuplo, que seria a proposta budista para a libertação do sofrimento. Seria a proposta budista baseada na experiência do Buda, do príncipe que se ilumina, como ele conseguiu fazer essa tarefa. O próprio Bhagavad Gita, ele traz essa batalha que é uma batalha figurada, é uma metáfora, digamos assim, não é uma batalha real. Os príncipes Pandavas, do qual Arjuna fazia parte, eram sinônimos assim das virtudes, e os Kauravas, as imperfeições. É preciso, portanto, na fala de Krishna no hinduísmo, travar essa batalha entre as virtudes e as imperfeições para poder atingir o samadhi ou o samadhi, que seria a plenitude, que seria um estágio superior. A própria fala de Jesus não fica no pessimismo de que é angústia. Propositalmente, essa fala foi cortada, porque essa frase, por si só, ela se complementa. Na vida passais por aflições, ou na vida só passareis por aflições, no entanto, tende confiança. Eu venci o mundo. E a proposta cristã é uma proposta otimista de como nós podemos diminuir, vencendo o mundo, vencendo a nós mesmos, nesta ou em outras existências, no conjunto da nossa obra. Portanto, pelas falas cristãs, pelas falas budistas, pelas falas hinduístas, as 3 falas concordam da existência da angústia, mas como muito bem pondera Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, elas não ficam aí analisando sobretudo essa passagem de Jesus. Ele complementa com a visão otimista de futuro. Nessa perspectiva, na visão cristã, na visão espírita, não é apenas a angústia que tem a sua morada, mas também o bem-estar, também a felicidade, tem algum local dentro de realidade da nossa existência, inclusive nessa existência atual. Foi estudando essa temática dentro da parte acadêmica que nós quisemos responder do ponto de vista mais acadêmico. E porque nossa área é a psiquiatria, né, a parte mais da neurociência, etc., nós fizemos a seguinte pergunta: bem, se bem-estar e felicidade, ou seja, emoções positivas, têm uma existência por si só e não são apenas a ausência de angústia, certamente elas têm também algum correlato cerebral para poder dar a possibilidade de sentirmos, experimentarmos essas emoções positivas. Se existir áreas cerebrais que estejam mais relacionadas às emoções positivas e não apenas áreas cerebrais relacionadas às emoções negativas, porque se a proposta existencialista estiver totalmente certa, o que existe na nossa cabeça, o que existe no nosso cérebro, são áreas neuronais vinculadas à regulação de emoções negativas, como angústia, como ansiedade, como medo, e quando essas áreas estão ativadas, nós sentimos angústia. Quando elas não estão ativadas, nós sentimos bem-estar. Eu achava que não, né? Mas não existia digamos assim, um artigo científico falando a respeito. Por isso que logo no início do doutorado, nós fizemos essa revisão sistemática. Será que existe, fazendo justamente essa pergunta, será que existem correlatos neurais das emoções positivas? E pegamos então toda a literatura possível de estudos científicos sobre essa temática. E o que é que nós encontramos? Que existe. Ou seja, nos resultados do artigo, nós encontramos a seguinte fala, né, a seguinte conclusão. Existem áreas que se sobrepõem, né,
entre emoções negativas e emoções positivas. Ou seja, existem áreas cerebrais que elas são responsáveis tanto pela regulação quanto pela formação de emoções negativas quanto de emoções positivas. Isso talvez fosse óbvio porque são emoções e são áreas do chamado sistema límbico. É difícil, inclusive, separar bem, digamos, de forma bem categorial o que é emoção negativa e o que é emoção positiva. Por exemplo, um estudo de Damasio, um artigo de revisão de Damasio, colocou o seguinte: o prazer de escutar uma música triste. Veja que coisa curiosa. O prazer, uma emoção positiva, de escutar uma música triste, que seria uma emoção negativa. Então, isso de fato a gente vê, né? Às vezes, e é engraçado, eu até conversava isso, às vezes o que faz até mais sucesso é até música mais triste, assim. A gente acha que não, porque o pessoal está dançando, mas preste atenção na letra. É sempre traição, sempre alguém que deixou o outro. Ninguém fala assim: vivo com você há 50 anos, que bom. Só perceba a música. Então talvez tenha um fundo de razão. Então é difícil separar totalmente o que é positivo e o que é negativo. Então é óbvio que existem áreas que são semelhantes. No entanto, também existem áreas específicas. E só para que vocês tenham uma ideia, as principais áreas que mostraram diferença entre as emoções negativas e positivas foi justamente o córtex pré-frontal. Então, quando nós estamos com o córtex pré-frontal, que é essa parte anterior, né? Então, esse cérebro aqui girando, você tem a parte esquerda e a parte vermelha é o lobo frontal. A parte mais anterior, o córtex pré-frontal, que é também chamado de neocórtex, ou a parte mais nova da evolução do nosso telencéfalo. A principal estrutura que nos diferencia de animais irracionais ou animais inferiores. Então, na escala evolutiva, digamos assim. Esse córtex pré-frontal esquerdo, né, o hemisfério esquerdo como um todo, mas sobretudo o córtex pré-frontal esquerdo, quando ele está mais ativado, ele também está mais associado a emoções positivas. E o córtex pré-frontal direito, mais as emoções negativas. Isso a gente começava a perceber, óbvio, na clínica, porque eu me recordo de uma pessoa que estava se tratando para depressão, e eu perguntei assim para ela: como é que você está? E ela me respondeu: ah, doutor, eu não estou mais deprimida, é verdade, mas eu também não estou feliz. Eu estou meio como se fosse neutra. Então esse estado de ausência de angústia não é sinônimo de presença de felicidade. E essa é uma grande diferença quando você vai fazer um tratamento médico, psiquiátrico, até da psicologia convencional. Grande parte das vezes o foco é diminuir, atenuar, controlar as emoções negativas. Mas para colocar significado na vida, para colocar, digamos assim, emoções positivas, isso depende muito de um trabalho também pessoal e agora também com algumas propostas de psicoterapia nesta linha, nesta área de visão. Um outro dado que não mostrou assim, se mostrou constante em todos os estudos, mas alguns estudos mostraram isso, essa imagem é uma ressonância funcional. Então imagine quando nós não estamos fazendo nada específico. Agora não, porque agora vocês estão prestando atenção, eu imagino. Então vocês estão fazendo alguma coisa. Mas não agora. Imagine que você está sentado, não está fazendo nada específico, não está pensando em nada específico. O teu cérebro, ele não para. Ele tem um estado elétrico basal, chamado resting state. E esse resting state, ele é comandado por algumas áreas que estão aí destacadas. O córtex pré-frontal, o giro do cíngulo anterior, o posterior e algumas partes do parietal. Então essas áreas mais ou menos ativada, dando uma maior atividade cerebral, ou um maior resting state, ou um menor resting state, uma menor atividade cerebral, conforme algumas condições. Por exemplo, já foi visto que pessoas que estão com transtornos depressivos e transtornos ansiosos, elas ruminam muito, elas se preocupam de forma ruminativa muito. E essa ruminação está associada a uma atividade elétrica basal muito alta.
Então, literalmente, quando elas param de fazer alguma coisa, elas não param. Elas estão sempre pensando, né, e geralmente pensamentos mais negativos, porque é uma atividade caótica. Em contrapartida, já foi visto que pessoas que meditam, e aí a meditação, sobretudo estudada por uma técnica até relativamente nova chamada Mindfulness, ou atenção plena, elas têm uma atividade elétrica basal diminuída. Então, literalmente, elas treinam o cérebro delas, treinam a cabeça delas para, de fato, relaxar e se desligar quando elas precisam disso. Fazendo o contrário, demonstrando aí que, de fato, meditar ajuda nessa perspectiva de tratamento de transtornos ansiosos, transtornos depressivos. E o que nós vemos também é que pessoas mais felizes, pessoas que se sentem melhor, elas também conseguem parar mais essa atividade elétrica basal. Elas têm uma área, isso é chamado Default Mode Network, essas áreas, elas estão menos ativas. Então, existe uma série de áreas cerebrais, né, essas aqui são outros dados, que do nosso doutorado, que vão demonstrando que existem sim emoções positivas e que elas têm uma existência independente da existência de emoções negativas. E o que a gente percebe é que elas às vezes podem coexistir. Ao mesmo tempo que a pessoa está sentindo, sei lá, uma angústia, ela também pode estar sentindo uma certa felicidade. Quem já foi pai sabe disso, né? Me lembro da minha filha nascendo, né? Eu fui lá acompanhar o parto, e ainda bem que eu não fiz o parto, porque dá um medo danado, né? E foi uma cesariana, mas vocês acham que a obstetra abre muito a barriga, bem pouquinho assim. Eu fiquei, por que você não abre logo tudo, né? Veja, é um medo tão grande que vem a agressividade, abre logo tudo. Porque demorou uns 5 segundos para a menina sair. Veja, 5 segundos, mas foi uma eternidade. Então eu estava com medo, angustiado, né, ansioso. Mas quando eu me lembro desse momento, eu me lembro com felicidade. As memórias são positivas. Mas não quer dizer que você não sentiu angústia, né? Quando o seu filho cresce, aí você se esquece dos momentos, às vezes, de angústia, de tristeza, de ficar assim com raiva porque tinha que acordar de noite. Geralmente a mãe diz, não, nunca tive raiva de acordar de noite, porque isso não é, digamos assim, liberado para dizer, né? Mas ela sente cansaço, sente um pouco de tristeza às vezes, etc. Mas no final das contas, o que fica são as emoções positivas. Fica tanto que a gente vai ter o segundo filho até. E o meu vai nascer agora, daqui a 3 semanas. Então, fica as emoções positivas guardando, né, essa imagem, mas não quer dizer que você não sentiu também um pouco de medo. E essas emoções, elas têm repercussões. No final das contas, esse eixo, que a gente chama assim, eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, ele fica, quando você está com mais emoções negativas, ele fica hiperativado. Então você literalmente fica inflamado, tá? É por isso que muitos transtornos psiquiátricos, eles aumentam emoções negativas e a partir daí aumenta também a presença de alguns adoecimentos clínicos, porque você fica com muito mais cortisol. O cortisol é uma substância importante no sentido de combater o estresse e a inflamação, no entanto, ele precisa ser regulado, porque se ele ficar constantemente elevado, ele está associado a uma série de adoecimentos. E já foi demonstrado que, na contrapartida, as emoções positivas, sustentadas, elas fazem o contrário, elas dão um maior equilíbrio, um melhor funcionamento desse eixo hipotálamo-hipófise adrenal, trazendo, portanto, repercussões que não são apenas pela ausência de emoções negativas, mas pela presença das emoções positivas, trazendo também consequências no nosso corpo. Então, o que a ciência tem nos dito, corroborando um pouco a visão cristã, da qual nós fazemos parte enquanto espíritas, de que essas coisas chamadas gratidão, otimismo, felicidade, alegria, elas não são, digamos assim, falácias, elas têm uma realidade. E não é apenas uma realidade possível quando nós estivermos completamente evoluídos. Quando estivermos no Samadhi ou no Nirvana, numa visão oriental, quando estivermos perfeitos. Esse estado de plenitude
que poderíamos dizer assim, seria uma completa ausência de angústia, de ansiedade, de medo. Ele é um estado que nós não temos nem capacidade de entender e de conceber totalmente como é, porque não é um estado para hoje, não é uma condição do agora. Mas já no agora, nós podemos sentir mais ou menos plenitude, no que eu chamo uma plenitude possível ou uma felicidade possível, ou seja, porque podemos começar também a sentir menos emoções negativas e sentir mais emoções positivas. Nessa perspectiva, a gente queria se deter, sobretudo, na gratidão e no otimismo, utilizando a classificação da psicologia positiva para isso, né? A psicologia positiva, ela divide de forma didática, né? Não é uma divisão estática, mas de forma didática, ela divide as emoções positivas em emoções positivas ligadas ao passado, ao presente e ao futuro. Ao passado, ela coloca a gratidão e algumas outras. Ao presente, uma muito importante chamada apreciação. E ao futuro, uma muito importante, uma coisa chamada otimismo. A gratidão, portanto, dentro da psicologia positiva, é vista como um misto de virtude e de emoção positiva por si só. É visto como sendo uma das principais virtudes do ser humano, né? Uma das principais emoções positivas do ser humano, porque quando o indivíduo sente gratidão, ele naturalmente e consequentemente sente também uma série de outras emoções positivas. Nessa perspectiva, a gratidão dentro da psicologia positiva seria uma maneira de diminuirmos as consequências de emoções negativas vinculadas ao passado. Então você não vê aí o nome gratidão, porque a gratidão seria como se fosse a fórmula ou a chave para podermos aumentar a satisfação com o passado, o conforto, né, e o contentamento com o passado, ou seja, é uma situação que nos possibilita sentirmos bem em relação ao nosso passado, diminuindo a quantidade de mágoas e diminuindo a quantidade também de remorso. É uma visão muito correta, mas a própria Joana de Ângeles, ela amplia um pouco e a gente concorda mais com ela, quando ela coloca a gratidão como sendo vinculada principalmente ao passado, mas não só ao passado. Quando nós sentimos gratidão, nós aumentamos essas emoções negativas em relação ao passado, mas também aumentamos em relação ao hoje, porque modifica a nossa forma de ver o hoje e modifica também a nossa forma de ver o futuro. Então, quem é grato, automaticamente também ele começa a apreciar mais as coisas do hoje e começa também a conseguir vislumbrar uma perspectiva mais otimista para o futuro. Nessa visão de Joana de Ângeles, essa gratidão seria, portanto, uma emoção positiva por excelência, que está vinculada a essa possibilidade de aumentar a satisfação, aumentar o prazer, né? A percepção de algo bom em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. E a própria Joana, ela vem muito na linha do que a psicologia positiva vem dizer, tanto que o livro dela, Psicologia da Gratidão, é muito famoso no nosso meio espírita, mas existe também um outro livro chamado Psicologia da Gratidão, editado pelo Robert Emmons e o McCullen, que são os principais psicólogos americanos que estudam gratidão, da psicologia positiva, e eles têm também esse livro, que é esse estudo que é até anterior. Então, quando a Joana de Ângeles propõe isso para o movimento espírita, é vindo antenada com as propostas da psicologia. E, de fato, quando ela coloca lá que a psicologia tem estudado a gratidão, ela tem estudado mesmo, tem se debruçado, inclusive com livros editados e com vários artigos científicos, trazendo os benefícios da gratidão na saúde. Porque foi uma grande percepção da psicologia, porque a gratidão é um fenômeno que independe de questão religiosa. É óbvio que dentro da religião, das tradições religiosas, quase todas, elas estimulam a gente sentir mais gratidão, elas estimulam essa virtude. No entanto, não é apenas uma possibilidade que nós sentimos dentro de pessoas religiosas. É uma questão da convivência humana. Porque podemos dizer assim, existem 3 níveis, numa forma didática,
tanto numa proposição de Joana como numa proposição da psicologia positiva. Existe aquela gratidão que é mais uma retribuição. A gente recebe algo de bom, percebe como sendo algo bom e retribui, né, com um obrigado, retribui com algum gesto. É uma gratidão, digamos assim, preliminar. É um primeiro tipo de gratidão, e uma gratidão que é muito mais uma retribuição, mas é uma gratidão interessante, já é um treino para sentirmos gratidão, e a gente às vezes até esquece dela, né? Às vezes na família, aqueles que são mais íntimos, eles esquecem de agradecer uns aos outros, né? Porque já é tão íntimo que parece que quanto mais a intimidade acontece, mais a má educação aumenta, né? Entre nós. A gente fica mais mal educado uns com os outros e às vezes até mais agressivo uns com os outros. Então, esse tipo de gratidão, que parece uma gratidão pequena, uma coisa fácil, às vezes é esquecida dentro do lar, né? Por exemplo, o pai e a mãe, eles se matam para poder dar uma possibilidade financeira, de criação para nós, e a gente diz assim, foi obrigação dela, porque não consegue perceber esse sacrifício pessoal deles. Alguns até dizem assim, mas ela me colocou no mundo porque quis. Então, veja que é um tipo de gratidão que parece básico, mas é necessário relembrarmos e não esquecermos de expressar essa gratidão no nosso dia a dia. Porque existe um outro tipo de gratidão em que a pessoa acaba não tendo gratidão, ela acaba sendo grata. É diferente. Ela não só tem gratidão a partir de coisas que acontecem, ela já é uma pessoa mais grata, ela constantemente sente gratidão por várias situações, por vários acontecimentos, por várias coisas da vida. Porque geralmente nesse primeiro nível de gratidão, que é uma retribuição, nós sentimos essa emoção quando nós recebemos coisas boas. Mas quando são coisas ruins, a gente, lógico, entre aspas, não vai sentir gratidão. Mas quando se avança para um nível mais profundo e começa a ser grato, começamos a ser gratos, essa gratidão também vem quando coisas ruins acontecem, porque de certo modo nós entendemos que isso nos ajudou a um aprendizado, nos ajudou a algum tipo de crescimento, nos ajudou a impulsionar alguma parte de nós. No outro nível, que esse sim muitas vezes está mais vinculado à religião, seria uma gratidão transcendente, a gratidão pelo divino, a gratidão pela vida como um todo. Mas há pessoas que não são religiosas, digamos assim, formalmente, mas têm um nível de espiritualidade grande que também sentem esse tipo de gratidão. Então a grande perspectiva que a gente coloca é que essa gratidão deve ser indo treinada, ser um hábito de vida, para que ela deixe de ser apenas um ato de retribuição e passe a ser uma perspectiva, passe a ser uma disposição do nosso olhar. Então nós passamos a ser gratos. A gratidão, portanto, nessa visão estaria relacionada à inclinação de nós apreciarmos e saborearmos eventos e experiências do dia a dia. Não só coisas positivas por si só, mas coisas também que teoricamente são negativas. Mas para podermos sentir gratidão, nesse primeiro nível de apreciação e de retribuição, no segundo nível de sermos mais gratos, nós temos que vencer algumas barreiras. A primeira barreira é muito bem simbolizada pela fala de Aristóteles. Aristóteles dizia assim que a gratidão seria uma coisa para pessoas frágeis. Ele colocava que as pessoas autossuficientes eram inflexíveis em relação às suas autossuficiências. E por isso viam a gratidão como desnecessária e até degradante. Porque para podermos expressar gratidão, a gente precisa ter um pouco de humildade. De perceber que aquilo que o outro fez, ou que aquilo que a vida nos deu, foi útil para nós. E de certo modo nos ajudou em algum ponto. Então, para podermos caminhar aumentando a gratidão, esse sentido de humildade, de percepção, ele é necessário para podermos então percebendo e saboreando as coisas da vida. Ao mesmo tempo que ele é necessário,
ele vai sendo desenvolvido. Veja que coisa, ao mesmo tempo que a humildade é necessária para sentirmos gratidão, quanto mais gratidão nós sentimos, mais humilde nós ficamos, porque vamos percebendo a conexão do todo. Então essa perspectiva de humildade ou diminuição do nosso narcisismo, do nosso orgulho e a gratidão, elas andam de mãos dadas. Mas há um outro filósofo que dizia que para sermos gratos, era também preciso termos um senso de justiça. E eu acho muito interessante isso, porque de fato, um senso de justiça, olha, eu estou agradecendo a você, não é porque eu sou bonzinho, sou evoluído, sou grato, é porque de fato o que você fez foi bom para mim. Eu necessitava disso. Ou seja, dar para o outro aquilo que faz parte do outro. Entende? Então, um senso de justiça, uma percepção justa da vida é também muito útil para podermos aumentar a nossa disposição de sermos gratos. Esses dois cientistas, então, são os que eu falava, o Robert Emmons e o McCulley, que estudam a gratidão nos dias de hoje muito mais aprofundadamente dentro da psicologia positiva. E o que é que eles vêm mostrando? Que a própria Joana de Ângeles também mostra e propõe isso no seu livro Psicologia da Gratidão. Eles mostram que a gratidão e técnicas para treinar a gratidão são muito associadas à felicidade. Tem vários estudos que tentam verificar a eficácia de técnicas propostas pela psicologia positiva. Porque, veja, qualquer campo de estudo tem algumas pesquisas que são mais teóricas, de proposição, mas quando a gente fala de psicologia, de psiquiatria, ou seja, abordagens que tentam trazer algum benefício terapêutico, é necessário também que se façam estudos de eficácia, ou seja, será que essa proposta é bonita, é interessante, faz sentido, mas será que ela também, na prática, ela ajuda? Porque, por exemplo, na psiquiatria às vezes acontece de um remédio novo sair e teoricamente ele faz muito sentido, mas quando vai na prática ele não é melhor do que o placebo. Então, se ele não é melhor do que o placebo, não dá para lançá-lo. Então a gente precisa fazer essa testagem das técnicas. E uma coisa curiosa é que dentro das testagens de técnicas da psicologia positiva, a que mais demonstra eficácia e robustez, ou seja, poder de aumentar a felicidade ou de estar associada à felicidade, são técnicas vinculadas à gratidão. É por isso que Joana de Ângeles termina o livro, já referido outras vezes aqui, colocando a gratidão, à disposição de ser grato como sendo algo que é sinônimo também a ser feliz. E colocando essa gratidão maior, que seria a gratidão transcendente, a gratidão plena, como sendo uma das metas, um dos nossos objetivos de plenitude. Mas eu falava que a gratidão ela vem muito vinculada ao otimismo. E quanto mais a gente sente gratidão pelo passado, mais nós conseguimos perceber os eventos positivos do hoje e mais também ficamos propensos a perceber um futuro com outra perspectiva. E aí entra o otimismo e entra um outro ramo da filosofia. Um ramo que veio logo depois de Sócrates. Sócrates coloca o problema da felicidade quando ele vem a falecer de forma tranquila. E as pessoas ficam assim, poxa, o que é uma vida boa? Aristóteles então propõe que o objetivo maior da vida seria conseguir felicidade. E depois de Aristóteles vem uma série de escolas helenistas propondo caminhos para sermos felizes. Uma delas é a proposta de Epíteto, que vai dizer assim, as coisas são muito mais como nós percebemos do que o são de fato. Ou seja, a nossa percepção do fato influencia muito mais como nós vamos nos sentir diante daquele fato do que o fato em si. E é interessante a gente ver esses artigos falando sobre otimismo, sobre gratidão, porque eles vão dizendo basicamente isso, que a gente pode dividir de forma didática assim. Existem alguns fatos que poderiam ser chamados de bons, fatos neutros e fatos ruins. O que é que aconteceria se uma pessoa pessimista, vamos imaginar uma pessoa pessimista, o que é que ela faz? Um fato bom, ela diminui. Ela bota neutro. Então vamos supor, ela tirou 10.
Mas ela é pessimista, assim, com ela mesma, com todo mundo. Ela fala, eu tirei 10, mas a prova estava fácil. Eu tirei 10, mas todo mundo tirou. Sim, entre nós, o que é que não diminui o seu mérito, mas ela vê isso como uma diminuição do mérito. Então ela torna um fato bom neutro. Um fato neutro ela torna ruim. E um fato ruim, péssimo. Já uma pessoa otimista, ela consegue atenuar. Um fato ruim, ela torna mais ou menos neutro. Talvez ela perceba, geralmente por quê? Porque geralmente ela vê como algo situacional. Geralmente a pessoa otimista vê no fato ruim uma exceção. Ou então vê como algum aprendizado, ou vê como alguma lição que ela pode extrair no futuro. Então ela ameniza o impacto do evento ruim. Um evento neutro, por tentar perceber as consequências positivas, ela aumenta, né, esse evento neutro para um evento, uma situação positiva. E uma situação positiva é uma situação extraordinária, né? Então, por exemplo, viver é uma situação que para alguns pode ser neutra, mas para ela é uma situação extraordinária. Então, ela consegue perceber algumas sutilezas. Porque é curioso como o que faz, às vezes, um sofrimento na nossa vida, né? Eu me lembro de uma situação que eu era estudante ainda, me tocou muito porque era uma pessoa com depressão e com insuficiência renal. E ela disse assim, olha, o que eu mais queria era beber água de forma não controlada. Beber água. Algo que a gente não se percebe como sendo um evento bom, coisa que talvez fosse neutra. Mas por causa da insuficiência renal, da hemodiálise que ele fazia, ele tinha que tomar a quantidade específica lá, nem muito, nem pouco. Então beber água, para ele, era uma coisa muito extraordinária. Então vai depender muito, e às vezes o sofrimento vem para nos dar uma balançada e fazer com que a nossa percepção mude um pouco diante dos fatos da nossa existência. Então, se a gente pudesse classificar de maneira didática o otimismo e o pessimismo, a gente diria assim: o otimista, ele tende a ver eventos bons como se fossem permanentes e universais. É bom até que se prove o contrário. E o pessimista tende a ver o contrário, eventos ruins como sendo universais. É ruim até que se prove o contrário. Então isso vai mudar muito como nós vamos nos sentir diante da nossa existência, diante do nosso dia a dia. É óbvio que existem vantagens e desvantagens entre cada um. Por exemplo, se você não tiver um mínimo de pessimismo, você também não vai ter precaução. Você também não vai antecipar algumas coisas. Você vai, por exemplo, estar tão otimista de que tudo vai acontecer para o teu melhor, que você vai interpretar as coisas assim meio de forma irrealista. E aí, como um amigo, como um colega que me disse assim, Léo, eu tive um amigo que ele se tornou espírita, e ele começou a ficar assim tão confiante na lei de causa e efeito, dizer assim, só cai uma pétala que Deus deixa, né? Só acontece uma coisa que Deus deixa. Então ele ia para os bairros mais perigosos, de carro assim, descia do carro, deixava a janela aberta, o carro aberto, e o pessoal, por que você não fecha? Não, só acontece se Deus quiser. Mas ele não leu todo o Evangelho, né? Ele esqueceu lá, ajuda-te, que o céu te ajudará, ou seja, faz a tua parte, pedi e obtereis. Por que a gente pede? Porque Deus sabe, né? A gente pede porque é um treino nosso de fazer a nossa parte, um treino também de fazer um pouco mais de humildade. Então, um pouco de pessimismo ajuda a ter precaução, e essa precaução é útil para a questão evolutiva. Então, os dois têm o seu lado bom e o seu lado ruim. O perigo em comum é se a gente generaliza, hipergeneraliza tudo. E é isso que acontece às vezes no otimismo irrealista, né? A pessoa não consegue ver a perspectiva no real, né? Então vejamos que a doutrina espírita, o cristianismo, não é uma proposta otimista e realista. Por quê? Porque um dos slides que eu coloquei foi o quê? Na vida tereis aflições. Ou seja, constata, percebe a realidade do sofrimento. No entanto, tende confiança. Eu venci o mundo. Então, o perigo dos dois é a gente
generalizar como se tudo fosse ou muito extraordinário ou muito ruim. A possibilidade dos dois é porque o pessimista muitas vezes tira, e é curioso, a gente coloca isso para os colegas estudantes, para os estudantes de medicina, e coloca assim, imagine um médico extremamente otimista. Ele é tão otimista que ele, assim, otimista sem realidade, né? Um otimista irrealista. O que é que vai acontecer? Ele não vai fazer nada, né? Ele não vai dar o diagnóstico correto, porque ele vai ser muito, não, vai dar tudo certo. Você não quer ir para um médico desse. Mas se também for um pessimista demais, ele também não vai fazer nada. Porque vai dar tudo errado. Você vai morrer mesmo? Percebe? Apesar de serem dois opostos, a consequência extrema é a mesma, não fazer nada. Um não faz nada, porque Deus sabe, ele não se precavê, ele não se coloca do ponto de vista de atitude, e o outro não faz nada porque não tem assim esperança de fazer nada. Então nós nos situamos nesse meio termo, o otimismo como uma possibilidade de olhar o real, mas ter uma perspectiva de futuro. E não ficar só preso no lado negativo. Eu vivenciei isso, eu estava estudando isso mais a fundo, né, para o doutorado, quando, ano passado, meu pai chegou assim e mandou uma mensagem para mim no Zap. Meu filho, eu vou ter que fazer um cateterismo. Aí eu, puxa vida, ninguém mandou uma mensagem dessa no Zap, para um filho que é médico. Eu não mande não. Como quem fosse trocar de roupa. Aí eu falei, como assim? Né? Eu falei, mas como assim, pai, cateterismo? Ele, não, meu filho, eu fui fazer o exame de esteira, aí eu senti uma dor no peito, e aí o médico viu as alterações no eletrocardiograma, e aí eu tenho que fazer o cateterismo, etc. Eu falei, puxa vida, mas você nunca sentiu nada? Ele, não, meu filho, já faz algum tempo que estou sentindo essa dor. Enfim, quando eu cheguei em casa nós conversamos, e aí eu comecei a perguntar para ele, faz quanto tempo? Ele me falou, olha, faz uns 6 meses que eu estou com essa dor no peito. Como é que é a dor no peito, pai? Eu faço algum esforço, por exemplo, vou pegar sua filha, vou pegar alguma coisa no chão, vou pegar um botijão de água, eu sinto dor no peito. Aí eu paro, a dor melhora. É uma dor típica de coração, sabe? Uma dor típica anginosa, que começa com esforço, melhora com repouso, ele é hipertenso. Eu falei, mas por que você não me disse? Não, porque eu pensei que era gases. Aí eu, poxa, quando você pensar que for gases, me diga. E não era de fato, ele teve que fazer uma ressonância, a gente fez uma angiorressonância, fez todo o procedimento, depois foi fazer lá o cateterismo. Eram as 3 principais artérias do coração dele, estava uma completamente entupida, uma outra 90% e uma outra 80%. Só que eram as 3 principais artérias do coração, assim, sabe? E eu fiquei assim, puxa vida, tanto que eu participei do exame, e antes dele foi uma senhora hipertensa, diabética, super obesa, o coração limpo. E ele está acima do peso, mas não tem diabetes, não tem colesterol alto, só tem hipertensão, todo entupido. Eu falei assim, puxa, será que eu estou vendo errado? Mas era isso mesmo. E como ele não teve infarto, né, ele não teve nenhuma sintomatologia maior, só aquela dor anginosa, ele achou que estava sem nada. Eu falei, olha pai, você está sem nada, não sei como, né? Graças a Deus, enfim, porque você ficou 6 meses com essa dor e com essa artéria dessa maneira. Na verdade, o que aconteceu foi que, muitas vezes, graças a Deus, formam-se colaterais. Ou seja, a artéria está entupida, aí o próprio organismo forma pequenas arteríolas, né, que faz uma rede arterial capilar colateral. E aí faz com que, assim, não aconteça muitos mais infartos do que era para acontecer, etc, etc. E aí eu falei, olha, você tem que ficar em casa, tá certo? Não pode dirigir, não pode fazer esforço, porque se você for dirigir você vai se estressar. Ele, mas meu filho, eu estou bem. Eu falei, sim, mas agora eu sei que o seu coração está entupido, então não dá para ir. Mas ele não aceitou, porque santo de casa não faz milagre, né? Médico de casa também não. E aí, lá pelas tantas eu pedi para um amigo meu ligar para ele. Eu falei, ó, bicho, liga para o meu pai e pede para ele fazer isso. Não vou pedir. Aí falou com meu pai gosta muito dele. Daqui a pouco meu pai disse, olha, Evandro disse que é uma prisão domiciliar, tem que ficar em casa. Eu vou ficar em casa, tá certo? É danado. Quando é o filho, o médico, não adianta.
mas o amigo do filho, então a gente faz assim agora. Quando a família dele eu falo, quando a família minha ele fala. E ele ficou então com precaução, etc. Mas chamou a atenção duas coisas nesse momento. Foi em julho, mais ou menos um ano agora. Porque a minha sogra ligou para ele para perguntar como é que ele estava. Ele falou assim, eu estou muito bem. E minha sogra falou assim, mas o seu coração não está ruim? Ele, não, meu coração está ótimo. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, ele está negando, né? Ele está negando a doença. Mas aí ele complementou, olha, meu coração está ótimo, mas as artérias é que estão com problema. Ele não estava negando. O que é que ele fez? Ele circunscreveu, né? E tá certo, o coração estava ótimo, não teve infarto. As artérias que podiam dar infarto é que estava ruim. Então com isso ele ficava tranquilo, né, na cabeça dele. Aí ele fez o procedimento e na volta assim para casa, você entendeu, ele colocou 4 estentes. Você vê que não era uma coisa tão brincadeira assim. Ficou até em dúvida se ia ser cirurgia ou os estentes. Graças ao avanço da medicina conseguiu pela via endovenosa. Então, na volta para casa, eu perguntei assim, poxa pai, que bom, você é uma pessoa assim, resiliente, né? Quis dar uma força para ele e tal. Ele falou, obrigado, filho, mas por quê? Eu falei, não, porque o senhor teve uma infância difícil. Eu tive uma infância difícil. Pronto, agora ele está negando a infância. E aí eu falei, sim pai. Aí ele falou as coisas que tem acontecido com ele. Ele falou, meu filho, mas isso aí acontece com todo mundo, isso é da vida. Veja a visão otimista. E de fato, o pai dele, meu avô, era alcoolista, né? E muitas vezes chegava em casa embriagado e brigando, batia, enfim. E ele estudava muito, foi a partir do estudo que ele conseguiu tudo e o ensinamento que ele deu para a gente, os estudos. Então, às vezes ele estava estudando e com o olho vermelho de estudo, aí meu avô chegava em casa embriagado e falava assim, eita, estava na farra, não era vagabundo, por causa do olho vermelho. Então eu imagino que se fosse meu pai dizendo isso, eu ficaria traumatizado, sabe? Ficaria assim, meu pai é culpado por causa disso, daquilo outro, mas eu nunca vi. Isso pode até parecer uma generalização, mas realmente eu nunca vi ele falando mal do pai dele da infância. Ao contrário, o primeiro salário dele foi comprar uma casa para os pais, né? E até o final da vida, meu avô morreu com a demência alcoólica, ele cuidou, etc. Gratidão. Honrar pai e mãe foi uma coisa que ele de fato exemplificou no dia a dia. Bom para ele. Bom para o pai, bom para o avô, mas bom para ele. Porque numa visão otimista, ele, apesar de vários problemas, nunca teve nenhum adoecimento de ordem psiquiátrica. Tanto quando eu fui fazer psiquiatria, ele falou assim, mas meu filho, você vai ficar tão longe da medicina. Porque ele não está acostumado com a psiquiatria, porque ele nunca precisou assim, de um psiquiatra. O otimismo dele contaminando positivamente a vida dele e nos ajudando. Eu só fui me parar para perceber que o exemplo de otimismo eu tinha em casa ano passado, quando eu estava estudando as coisas e vi esses dois exemplos. Então, meus amigos, parecem coisas assim difíceis ou coisas que não têm nenhuma aplicabilidade, mas eu queria encerrar essa primeira parte descrevendo uma aplicação, né? E até dizendo algumas técnicas simples, mas que são muito poderosas de aumentar gratidão, sobretudo, e também de otimismo, mas sobretudo gratidão eu queria passar para vocês. E essa foi uma coisa que eu fiz no meu doutorado. O que a gente fez no doutorado? Sabendo que estudantes de medicina adoecem muito, e médicos também como um todo, a gente transformou uma das nossas aulas de psicologia médica, que é do eixo humanístico, transformou numa intervenção, como se fosse uma psicoterapia de grupo, baseada na psicologia positiva. Então fui falando sobre neurociência das emoções positivas, genética do comportamento, ou seja, primeiro, nas 2 primeiras aulas, eu dei um pouco mais de teoria, para que eles aprendessem um pouco mais sobre as emoções e sobre a genética do comportamento e percebessem que é possível mudar. Porque a gente acha que, sei lá, coisas emocionais, elas são e pronto. Não dá para modificar o desfecho delas. E isso na área acadêmica é muito, às vezes, porque não se sabe um pouco sobre a questão dos correlatos neurais, né, da psiquiatria, da parte da neurociência.
Então as 2 primeiras aulas foram apenas dando embasamento teórico para eles acreditarem que era possível, a partir dos dados científicos. E as outras foram com técnicas. Então durante 7 semanas a gente discutia em sala de aula, né? No total foram 7 semanas, e entre uma aula e outra a gente propunha algumas técnicas de psicoterapia da psicologia positiva. E antes do experimento a gente fez algumas aferições. O que mais importa para agora foram 3 escalas. Uma escala que mede emoções positivas e negativas, uma escala que mede satisfação com a vida e uma escala que mede sintomas psiquiátricos. A gente fez isso antes e depois e comparou com um placebo, que seria uma aula convencional do curso médico, ou seja, comparou com o grupo controle, na verdade, né? O grupo controle foi um outro grupo de estudantes de medicina que apenas receberam aulas convencionais. E o que é que aconteceu? Em nenhuma das 7 semanas a gente falou como diminuir ansiedade, como diminuir sintomas depressivos, nada disso. Apenas falamos como aumentar bem-estar. Falamos sobre gratidão, sobre otimismo, sobre apreciação. E o que é que aconteceu? Aumentou aí as emoções positivas. Só não estou conseguindo ver, deixa eu ver. Isso. As emoções positivas, tá? Você percebe que houve um aumento das emoções positivas antes e depois. Houve um aumento da satisfação com a vida. Não aumentou nem diminuiu as emoções negativas, mas houve uma diminuição de sintomas psiquiátricos. Então, o que é que aconteceu depois de 7 semanas? O grupo que recebeu a técnica, a intervenção, eles aumentaram as emoções positivas, aumentaram a satisfação, ou seja, a percepção de qualidade de vida, não diminuíram emoções negativas, mas mesmo assim diminuíram sintomas psiquiátricos. É aquilo que a psicologia positiva propunha, o que eu falava no início. Às vezes não é necessário você só controlar o que há de negativo, o que há de dor, mas você colocar algo que seja positivo, algo que seja prazeroso, ajuda a tamponar, ajuda a diminuir a percepção de sofrimento. E é por isso que as emoções negativas não diminuíram, mas os sintomas psiquiátricos diminuíram. Por isso que a gente consegue ver isso, às vezes a pessoa tem algum diagnóstico, óbvio, na parte mais aguda ela fica inundada de emoções negativas, mas quando está melhorando, ela, apesar de estar continuando no tratamento, que é um tratamento mais prolongado, ela demonstra, às vezes, uma satisfação com a vida maior do que outras pessoas que, em tese, estão saudáveis e não têm nenhum diagnóstico psiquiátrico. Então, o que é que isso vem nos dizer? Isso vem nos falar de um ponto de vista de prevenção, tá? A gente pode atuar com uma perspectiva preventiva. Lá nesses estudantes, a gente não estava apenas com estudantes que tinham um diagnóstico psiquiátrico. Estava com estudantes da sala de aula normal que passariam por mim. Então, preventivamente, para todo mundo, a gente se ensinou como, por exemplo, aumentar a gratidão, e isso teve um efeito positivo. Essa é uma perspectiva que a psiquiatria, pelo menos eu sempre defendo isso na parte acadêmica, precisa ir avançando, a psicologia também, uma prevenção primária, mas isso também é um ponto que nós, enquanto cristãos, temos que perceber a função cristã enquanto preventivo de nossas vidas. A função do cristianismo também não só para, digamos assim, anular quando nós estivermos com alguma doença, curar quando nós estivermos com alguma doença, mas fazer uma prevenção para que os adoecimentos não aconteçam e quando eles acontecerem, fazer uma prevenção secundária, diminuir o impacto. Uma aluna, trazendo agora alguns relatos, dizia assim, isso 6 meses depois, ela falou: doutor, eu estava passando por depressão naquela época, mas as técnicas